Bem, o Show de Notícias está mais uma vez aqui no Fórum da Comarca de Juara, onde aconteceu mais um júri popular. Foram a julgamento hoje aqui João Vitor de Souza Oliveira e Felipe Pacheco Tanassoff, acusados de terem participado de um assassinato de uma pessoa chamada Isaías, popularmente conhecida aí por um apelido, e que foi morto com um tiro na nuca. E aí o júri aconteceu, teve todos os debates e tudo mais, e no final os dois saíram absolvidos desse crime por falta de materialidade. Pelo menos foi isso que nós entendemos. E o Show de Notícias, mais uma vez, é o único veículo de comunicação que acompanha esse trabalho de julgamento aqui, que é feito em Juara, e hoje contamos aqui com uma banca de advogados, que veio, inclusive advogado que veio de Fortaleza, como o Dr. Talvani Moura, os nossos advogados daqui, o David Delbon, a Silvia Giraldelli e o Robson Dupin. Então, acompanha aí para a gente ver como foi esse julgamento e a absolvição. É importante lembrar que o Tanassoff, né, o Felipe Pacheco Tanassoff, continua preso, voltou para Cuiabá, ele está preso lá em Cuiabá. Ele voltou porque ele está preso por outros crimes, né? Então, mas desse ele foi absolvido. Bem, hoje, nesse dia 10 de abril, acaba de acontecer mais um júri popular aqui na comarca de Juara e tivemos dois réus que foram a julgamento, né? Felipe Tanassoff e o João Vitor de Souza, acusados de terem cometido um assassinato a tiros, ocultado um cadáver até, porque levaram numa região de mata para assassinar e lá ficou o cadáver. Isso foi em 22 de março de 2022, 19 de março de 2022, né? Bom, advogados aqui, conhecidíssimos nossos, né? O casal do júri aqui, a Silvia e o meu grande amigo aqui, esposo dela, né? Robson, e um advogado que veio de longe, veio do Ceará, né? Dr. Talvani, que está aqui, vai contar para a gente como é que foi esse júri e a expectativa de vir a Juara. Boa tarde, doutor. Boa tarde, eu gostaria de saudar ao senhor com toda a sua equipe, bem como de viva voz agradecer imensamente a grande acolhida do meu amigo Dr. Robson Dupin, que hoje é um dos grandes advogados do Brasil, juntamente com a doutora Silvia, que também compõe esta banca de defesa. Eu sou do estado do Ceará e vim aqui neste momento auxiliá-los em dois júris que fizemos lá, em primeiro lugar no dia 8, lá em Itapurá, conseguimos também o reconhecimento da inocência do nosso cliente, tendo sido absolvido, e hoje também de igual forma. Então, o caso hoje girou em torno de uma tese de negativa de autoria, bem como uma tese de inexigibilidade de conduta diversa, e o Ministério Público hoje concordando com a defesa, no mesmo sentido, nós conseguimos a demonstração cabal e plena da inocência do nosso cliente, de modo que este foi absolvido. O outro réu também, de igual modo, foi defendido pela Defensoria e também conseguiu lograr êxito, demonstrando a sua inocência, tendo sido absolvido. O que me parece que um era acusado, né, o Tanassoff, de ter executado o disparo, e o outro de estar presente, né? Então, se um não cometeu o crime, obviamente que o outro também não, né? Exatamente. Quer falar? Na verdade, teve algumas nuances que é importante ponderar, levando em consideração que o João Vitor, ele de fato foi levado até aquele local, mas de forma contrária à própria vontade. Então ele estava junto com a vítima. Quando a vítima foi levada, sequestrada até lá, ele foi junto obrigatoriamente. Bom, o que não tira também aí, digamos, uma nuance, né? Que é a questão de uso de drogas e tráfico e tudo mais, né, doutor? Exatamente. O pano de fundo de toda essa história, tudo gira em torno de que o mesmo nosso cliente, o João Vitor, viciou-se no uso de maconha, e daí no dia que estava presente com a vítima, ambos estavam utilizando a maconha, de modo que quando chegaram os que realmente tiraram a vida da vítima, o nosso cliente ele foi de maneira involuntária, ele foi obrigado a estar naquele local. E isso foi plenamente demonstrado, de modo que a absolvição veio de maneira tranquila. É verdade, doutora Silvia, que a gente
através desse trabalho de muito raciocínio, de muita reflexão, conseguimos chegar a esta conclusão de que a inocência hoje era a medida que se impõe para este caso concreto. E um outro detalhe que nós temos que observar, no rito do tribunal do júri, algumas inverdades ou histórias fantasiosas, elas vão sendo construídas ao longo da primeira fase e tudo o que aconteceu nesse processo, na verdade, não passava de uma cortina de fumaça. Realmente foi uma narrativa fantasiosa que foi construída e isso retirou 1 ano e 10 meses da liberdade de nosso cliente, um jovem trabalhador que não registrava até então antecedentes criminal nenhum, vendedor de sabão, trabalhava também como chapeiro, então ele tem uma história que ele deve se orgulhar. E se este mal veio para o bem, e ele disse que nunca mais vai colocar um cigarro de maconha na boca, esperamos que realmente essa seja a postura e hoje começa uma nova etapa na vida dele, uma nova história. Quem errou aí? Essas questões relacionadas ao tribunal do júri, quando se tem, às vezes, certo, isso daqui é comprovado até cientificamente. A polícia, ela quando pega determinados vieses, ela cria uma visão de túnel. Foi fulano. E daí, ao invés de ela estabelecer linhas de investigação, ela escolhe um direcionamento, é o que nós chamamos de visão de túnel, e daí ela procura a demonstração daquele viés. E foi isso que aconteceu. Viés esse que foi tão frágil que, como falei inicialmente, é igual uma cortina de fumaça, se desfez, se dissipou e hoje nós temos o reconhecimento da inocência de um cliente. Então, quando se fala em quem errou, nós temos que amadurecer o pensamento crítico e reflexivo que a polícia tem grande parte de contribuição nessas investigações precipitadas. Que Voltamos à estaca zero. Exato. Bom, e essa então foi a banca de advogados que fez a defesa do João Vitor, né? O David Delbon, né? Nosso amigo conhecido da OAB aqui de Juara, inclusive. Dr. Talvani Moura, lá do Ceará, de Fortaleza. Robson Dupin e Silvia Giraldelli de Juara. É o Show de Notícias, por isso eu convido vocês, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal YouTube/Show de Notícias. Claro, participe e deixe o seu like. É muito importante para a gente saber que você está gostando e o YouTube reconhecer que você gosta do nosso trabalho. Eu joinha, Silvia também, David, também, né? Então, joinha, joinha, joinha sempre.